Muito bom dia a todos. Queria agradecer também o convite por parte do arquiteto Carlos para vir apresentar o meu trabalho de fotografia de arquitetura. No fundo, eu faço o trabalho de comunicação das obras e, apesar de me ter formado como arquiteto, enverdei pela fotografia de arquitetura e muitas vezes perguntam-me se não tenho saudades de exercer ou de fazer arquitetura. E a minha resposta é que o meu trabalho, no fundo, é a última fase de um projeto, que é a sua comunicação, que é a sua divulgação. E portanto, a maioria das pessoas vai conhecer os projetos através das minhas imagens e do meu ponto de vista, e isso para mim acaba por ser muito gratificante e estar envolvido também na arquitetura. Venho apresentar 3 projetos bastante distintos, com escalas diferentes e formas de comunicar também bastante distintas. O primeiro é a Casa de Chá de Lessa da Palmeira, uma das obras mais icónicas do arquiteto Álvaro Siza Vieira. O segundo é o Centro de Alto Rendimento de Remo no Pocinho, perto de Foscoa. E o último é a reconversão do Porto da Horta, também para ir buscar um pouco este tema do que é a arquitetura nos Açores e a forma de fotografar nos Açores, que também foi bastante diferente dos anteriores. Um bocadinho para dar a conhecer o meu trabalho no geral, eu tenho vindo a fotografar desde 2009 e tive a oportunidade já de fotografar com dezenas e dezenas de arquitetos, desde o Sotomor ao Siza, mas principalmente dar a conhecer o trabalho de jovens arquitetos, que muitas vezes são desconhecidos, e proporcionar-lhes esta exposição ao mundo e que passem a estar visíveis e tenham o reconhecimento também da sua obra. Esta imagem das piscinas de Lessa da Palmeira foi recentemente premiada no World Architecture Festival, obtive o prémio na categoria de Sense of Place e acabou por lhe dar uma visibilidade ainda maior. Quando a mostrei a primeira vez ao arquiteto Álvaro Siza, ele disse que nunca tinha tido a oportunidade de ver o projeto desta forma, desta perspectiva e com tanta gente na piscina e na praia. Isto vai um bocadinho também ao encontro da utilização de tecnologia na fotografia. Eu comecei a fotografar com drones há cerca de 2 anos e ainda ontem estávamos a discutir, no fundo, a utilidade, o objetivo de fotografar com drones. Portanto, no fundo, o que me permitiu foi comunicar as obras, comunicar os projetos de um ponto de vista que antes não era acessível ou que era praticamente impossível lá chegar e, portanto, ganhou-se uma nova dimensão, uma nova perspectiva e que está disponível. Quase todos os fotógrafos hoje em dia já utilizam os drones para fotografar não só a arquitetura, mas tem uma série de outras utilidades. Esta imagem gosto sempre de mostrar nas apresentações, porque a fotografia de arquitetura não é mais do que uma percepção, neste caso minha. Eu vou ter que entender aquilo que os arquitetos querem comunicar numa obra, vou ter que pensar na representação do próprio projeto e, por fim, vou ter que o comunicar. Portanto, estes 3 temas estão sempre presentes no meu trabalho e acabam por ser fundamentais no processo de uma reportagem. Portanto, acaba por estar, esta realidade, esta imagem acaba por ser uma distorção da realidade, portanto, uma manipulação da realidade. E aquilo que muitas vezes vimos dos projetos nem sempre é o que é na realidade. Portanto, as imagens são trabalhadas de modo a mostrar aquilo que o arquiteto quer mostrar, aquilo que o fotógrafo quer mostrar. O primeiro é a Casa de Chá de Lessa da Palmeira. A obra esteve fechada durante muitos anos. Ela fechou em 2012 porque o concessionário não lhe foi renovado o contrato e, portanto, desde essa altura esteve fechada e acabou por se dar o roubo do cobre e ficar ao abandono, e isso foi denegrir um bocadinho a imagem desta obra internacionalmente. E aquilo que era importante para mim era voltar em grande e apostar numa reportagem com muita força
e que pudesse mostrar ao mundo que afinal a Casa de Chá está de volta e que aquele percalço do abandono foi apenas por uma questão política. E, portanto, estive reunido com o arquiteto Álvaro Siza de modo a perceber o que é que tinha sido feito, o que é que tinha sido alterado e passar esta imagem de que a Casa de Chá não tinha sido completamente alterada, mas tinha sido apenas uma renovação para que o espaço fosse o mais fiel possível àquilo que tinha sido anteriormente. E, portanto, uma das primeiras imagens que me passou pela cabeça foi qual é que seria a relação da Casa de Chá com a paisagem. E, portanto, uma vez mais, utilizando os drones, tive esta imagem absolutamente incrível de que é um volume pousado no meio das rochas e que acaba por criar esta relação de várias coberturas sobre a rocha. E tendo esta entrada também muito leve, que no local não se tem esta percepção. Portanto, vendo estas imagens, temos noção de que tem uma paisagem envolvente bastante característica, mas quando se passa à imagem seguinte, realmente ela é bastante presente e estes são os principais, a principal preocupação quando realiza uma reportagem é perceber aquilo que se quer comunicar de determinado projeto. Também os interiores se mantiveram bastante fiéis ao que eram, houve o restauro de todas as madeiras, praticamente ficou tudo muito semelhante ao que era, o mobiliário foi desenhado pelo arquiteto Siza, obviamente depois houve aqui alguns elementos que o Siza disse que odiava, que eram os talheres e os copos e não sei o quê, que foi escolhido pelo chefe Rui Paula e, portanto, uma das coisas que me perguntam constantemente é se a Casa de Chá continua a ser Casa de Chá. Infelizmente não, passou a ser um restaurante de assinatura do chefe Rui Paula e, portanto, o objetivo é ganhar a estrela Michelin. Vamos ver se isso será possível. Obviamente, fotografar uma obra com estas características tem as suas dificuldades. Quando se vê as imagens, não se tem um bocadinho noção, e era isso que eu também queria trazer para a conferência, um bocadinho a minha experiência do que é fotografar no local, as dificuldades, neste caso de andar no meio das rochas, tem que se ter o máximo de cuidado, porque ao mínimo descuido acontece um acidente. E, portanto, neste dia estava eu e estava um outro fotógrafo, neste caso o fotógrafo do Rui Paula, a fazer a reportagem com objetivos diferentes, mas andávamos um bocadinho os dois quase que a apoiar-nos na reportagem e não entrar nos enquadramentos um do outro. E, portanto, foi um dia bastante preenchido, principalmente ao final do dia. As imagens são as mais bonitas, mas deixamos de ver, deixamos de ter uma noção das rochas porque fica escuro. Portanto, é uma dificuldade imensa, principalmente estas imagens ao final do dia são bastante interessantes e acabam por ser as mais requisitadas para as publicações e para divulgar um projeto. O próximo projeto é o Centro de Alto Rendimento. Este projeto teve algumas histórias pelo meio. Porquê? Porque o edifício tinha acabado de ser, estava acabado de ser construído e havia esta necessidade de fazer uma reportagem para um prémio. E foi, penso que foi em janeiro ou fevereiro, que estava um tempo péssimo e estávamos numa semana de muita chuva e eu pensei, fotografar um edifício com esta força num dia de chuva não iria resultar. E de repente a meteorologia disse-me que iria haver ali uma aberta de 2 dias, uma sexta e um sábado. E eu marquei a reportagem para o sábado porque a previsão era muito melhor. Possivelmente já viram outras imagens deste edifício, feitas pelo Fernando, que foi no dia anterior e que estava algum nevoeiro. E eu decidi que queria lá ir no sábado, mas criou-se a dificuldade porque não estava ninguém no edifício, a construtora ao sábado não tem lá ninguém, então tive que ir buscar um funcionário da empresa a uma cidade que ficava a 200 km de distância do edifício para conseguir fazer a reportagem. E o senhor disponibilizou-se em ficar lá o dia inteiro comigo e abriu-me o edifício e eu acabei por utilizá-lo, entre aspas, em prol da comunicação e ele depois acabou por me ajudar em alguns ângulos, que dizia que poderia funcionar mais de cima,
E uma das primeiras tentações foi afastar-me do edifício para conseguir mostrar toda a sua escala e toda a relação com a paisagem. E, portanto, nesta imagem, muitas vezes não se tem noção da complexidade e do seu encaixe no terreno, mas basta afastar um bocadinho que se percebe logo todo o volume e toda a relação com a paisagem. E lá está, a representação e a comunicação são dois conceitos que têm que estar sempre presentes, de modo a que, por exemplo, uma editora consiga automaticamente, ao mostrar esta imagem, a pessoa, com uma planta, consegue perceber exatamente como é que o edifício funciona e como é que ele se desenvolve no terreno. Estas imagens têm a particularidade de um fotógrafo de arquitetura não é uma máquina, é uma pessoa que sobe e desce por todos estes terrenos e que chega a dada altura e está exausto, porque as máquinas, ando sempre com 3 máquinas, pesam bastante, as lentes também, o tripé chega ao fim do dia, pesa 1 tonelada e existem alturas em que a pessoa tem que parar um bocadinho, realmente estou extenuado e é quando acontecem as melhores imagens. Portanto, a do lado esquerdo, eu estava a dirigir-me para a parte de cima e a dada altura parei porque já não conseguia respirar e de repente encontro este enquadramento e penso, epá, esta imagem ficava belíssima na capa de uma revista e portanto tive que a fazer, apesar de estar exausto, peguei outra vez na máquina, epá, era mesmo isto que eu queria comunicar, todo este jogo de volumes funciona lindamente e a seguir continuei para ali fora. A outra já estava a subir quase há 5 minutos e de repente, epá, já estou a ficar sem ar, vou parar um bocadinho e quando de repente sai um senhor de um terreno, pego novamente na máquina, não posso parar, pumba, mais uma fotografia. E de repente vejo estas imagens na capa da revista, que era realmente aquilo que eu tinha idealizado, e portanto, não uma, mas neste caso esta e aquela, e portanto o objetivo ficou cumprido, portanto as imagens têm que ter força suficiente para que se consiga comunicar o projeto da sua melhor forma. Uma outra imagem de interiores que muitas vezes perguntam-me, e o edifício o que é por dentro? Tem 2 zonas distintas, é uma zona social, isto é um centro de alto rendimento, portanto são atletas olímpicos que vão estagiar naquela zona. Eles antes ocupavam os edifícios que estavam lá para a construção da barragem, portanto não tinham as condições ideais, então decidiram investir neste equipamento para que os atletas de alta competição tivessem melhores condições para treinar. Então a parte de cima é a zona social, tem os quartos que se vê aqui, que estão integrados em socalcos na paisagem, e depois na parte de baixo do edifício, que é esta aqui em baixo, tem a zona de treino, as piscinas, as máquinas, mas que será a parte dos equipamentos será uma terceira fase. Portanto, neste momento o edifício está completamente vazio e apesar da minha intenção inicial ser comunicá-lo e divulgá-lo com os atletas e com aquele movimento a treinar e tudo mais, seria completamente impossível, teríamos que esperar 3, 4 anos e, portanto, houve muitos editores que me perguntaram, João, quando é que teremos imagens do edifício completamente ocupado e com vida para o mostrarmos da melhor forma? Disse que isso poderia demorar anos e, portanto, teve que se mostrar também um bocadinho dos interiores, como é que o edifício se desenvolve, apesar de estar vazio, penso que resultou bastante bem. Uma outra imagem que eu acho também bastante interessante e que acaba por contar a história da reportagem foi o senhor, a dada altura, já estava ao final do dia, ele já estava a olhar para o relógio e as imagens noturnas, mais uma vez, são as mais interessantes, são as mais gráficas, por assim dizer, e eu tinha este vão enorme e a dada altura disse, olha, não se importa de ir para ali para a varanda fazer escala. Ele, mas isto depois é para aparecer em alguma revista. Eu disse, não se preocupe que depois eu mostro. Ele, veja lá, não queria aparecer, não queria que depois a empresa começa-me a dizer que eu não podia aparecer, não sei, aquelas preocupações. E eu disse, não se preocupe que vai aparecer em vários sítios, mas não se vai perceber quem é. E depois mostrei-lhe a imagem e ele disse, realmente, mostrei-lhe uma imagem com a figura humana e depois uma sem ele. Realmente faz toda a diferença, porque uma pessoa quando vê esta imagem sem ninguém,
fica um bocadinho sem perceber qual é a escala do edifício, qual é a dimensão real deste vão. E o que é certo é que esta imagem, mais uma vez, teve o destaque no Canadá e esta é a maior recompensa para um fotógrafo de arquitetura, é depois da reportagem estar feita, depois de haver todas essas histórias, todo este envolvimento no trabalho, conseguir vê-lo publicado por todos estes países, um bocadinho neste caso Itália, China, Argentina, Alemanha, portanto, por todo o mundo tenho reportagens publicadas e o Pocinho acabou por ser um projeto diferente porque teve um alcance enorme, fez, penso que 7 capas em todos os continentes e isso é um prémio final bastante grande. E para além da fotografia e de entregar imagens incríveis aos arquitetos e eles terem a oportunidade de poder comunicar as suas obras de uma forma diferente, é importante também fazer este papel de intermediário entre os gabinetes de arquitetura e, neste caso, as revistas, os mídia, também os sites, porque, no fundo, acaba por se concretizar oportunidades que antes não seriam possíveis. Ainda ontem recebi um telefonema de um jovem arquiteto que tinha pedido uma reportagem e era a primeira casa que ele tinha feito. E tinha uma paixão enorme, porque, no fundo, é o primeiro projeto e existe aquela intensidade. E ele disse-me, João, eu gostava de publicar isto em algumas revistas, em alguns sites. Eu disse, não te preocupes que isso vai acontecer. É uma casa muito interessante na Guarda e assim que saiu a primeira publicação, o que é que acontece? Ele recebe um telefonema de um cliente de Lisboa que diz que tinha visto o projeto e que queria também construir uma casa na Guarda e era exatamente aquela linguagem que ele andava à procura. Portanto, acaba por existir também este lado de comunicação e de proporcionar oportunidades aos arquitetos. O último projeto é o Porto da Horta e que existia esta necessidade de criar uma nova estrutura portuária por terem adquirido um novo navio Interilhas e, portanto, quando estive em reunião com os arquitetos, com o Tomás Salgado, ele disse-me que existia esta escala enorme do edifício que não era possível fotografar só na proximidade. Portanto, teria que me deslocar, teria que me afastar imenso do edifício e penso que é uma das reportagens que eu fiz até agora onde existiu essa necessidade de me afastar mais e mais para conseguir integrar o edifício à escala da cidade, um bocadinho à escala da ilha, que não acontecia nos outros 2 projetos. Portanto, o primeiro era muito focado no edifício, na proximidade, algumas imagens aéreas onde se conseguisse perceber a relação com a paisagem mais próxima. O segundo, já existe um afastamento para conseguir mostrar a relação do edifício e do desenho do edifício com o terreno e com o envolvente. Neste caso, a ideia era conseguir mostrar a relação do edifício e da zona do Porto com a cidade e com a ilha. Portanto, havia uma escala muito maior que tinha que ser comunicada. E, portanto, houve um trabalho anterior de perceber quais eram os melhores sítios para se conseguir mostrar, perceber onde é que haviam miradores, percorrer as estradinhas à volta para entender de que sítio é que isso poderia proporcionar. E, portanto, surgiram algumas imagens onde era importante também mostrar o desenho da rotunda, porque fazia o remate da avenida, fazia depois a ligação a todo este aterro novo e, portanto, havia esta relação do verde com o resto do edifício. Ele está numa cota mais baixa e, portanto, acaba por desenhar, não é só um edifício, mas aquilo que o arquiteto me comunicou na altura era que era um edifício que acabava por ser também uma linha de horizonte e que ele descia ligeiramente para depois se conseguir entender uma cobertura contínua. E, portanto, existia esta ideia de uma continuidade e uma relação visual que não se perdesse com o edifício. Portanto, há sempre esta preocupação de comunicar as ideias do arquiteto e proporcionar as melhores imagens para que o projeto seja divulgado internacionalmente. Para além de toda a relação
de escala e do edifício com a ilha e com a cidade, existia também o interesse em mostrá-lo de uma forma mais próxima, portanto, mostrar as suas utilizações, mostrar estas relações visuais e toda esta continuidade de espaço, portanto, os espaços interiores também terem esta continuidade, estes brilhos, havia toda essa intenção de comunicar essa ideia. E, portanto, foram 3 dias bastante intensivos de reportagem. O último já apanhei alguma chuva, mas ainda assim acabou por proporcionar este género de imagens que também eram bastante apelativas à noite. Acabou por ser um problema porque as luzes não podiam estar todas ligadas à hora que eu queria, portanto tiveram que passar o quadro para o manual, tive constantemente ao telemóvel com os seguranças para que eles me ligassem as luzes antes delas estarem ativadas pelo relógio e, portanto, eu disse, eu vou ter que fazer uma imagem portanto, igual àquela primeira que apresentei. Queria fazer esta imagem, mas à noite. E eles não percebiam muito bem aquilo que eu queria e eu disse, então eu vou ficar em constante comunicação com vocês e quando eu disser, ligam as luzes. Está bem, assim foi. E então acabei por conseguir fazer a imagem que eu queria e é uma das mais publicadas e divulgadas deste projeto, que é a relação do edifício com a cidade, mas à noite. E, portanto, criou-se esta imagem incrível de ter todo o Porto e toda a Marginal à noite e conseguir esta intensidade gráfica que é um dos elementos mais importantes no meu trabalho. E é tudo, espero que tenham gostado. Alguma dúvida, não hesitem em perguntar.